Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, para que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Vamos para mais um pacotão aqui de notícias dessa segundona. Nos contando a história deste empate entre Flamengo e Palmeiras, e a classificação do Campeonato Brasileiro tá assim, ó. Botafogo na liderança, seguido de Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Vasco. Vira a página, 11ª colocação para Red Bull Bragantino, depois Juventude, Grêmio, Criciúma, Internacional e Vitória. E a turma da zona do rebaixamento, Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. E os números aí deste confronto entre Flamengo e Palmeiras, 1-1, a gente teve na posse de bola 51,5% contra 48,5%, 11-9 em finalizações, 7-7 em finalizações certas, 3 grandes chances contra uma, ações na área rival 15-10 e posses recuperadas 39-43. E o Renato Rodrigues traz análise pra gente deste jogo, Rê. O que temos aí hoje, hein? Na verdade, a gente vai falar do gol do Palmeiras, porque a gente viu muita crítica ao Flamengo, sofre muito com bola aérea, com bola parada, mas é uma jogada bem atípica e a gente vai tentar explicar qual que era a ideia ali, quem errou, quem não errou. Acho que o fã de esportes é meio claro que o Vinha demora um pouco para sair, mas a gente vai mostrar como é coordenada essa bola do Flamengo para fazer esse tipo de trabalho. O Tite gosta muito de trabalhar nesse sentido, de a linha sair rápido. Mas vamos olhar primeiro a questão da abordagem no escanteio. Quando a gente fala de escanteio, é o momento de bola parada. Por que a gente tem que separar sempre a bola aérea de bola parada? Porque a bola aérea, ela pode ser... A bola parada pode ser aérea, pode não ser. Pode ser uma bola curta, trabalhar a bola no chão, uma bola rasteira. A questão da bola parada, por que a gente coloca a bola parada como um momento diferente do jogo? Porque é o momento que você para e se organiza para essa jogada especificamente. É como se fosse uma jogada de ataque e de defesa no futebol americano, por exemplo, na NFL que você assiste aqui. Você para, cria uma estratégia, a partir do momento que você apita, você vai e executa essa estratégia. É diferente do jogo rolando com bola rolando. Então a gente vê o Flamengo marcando de forma mista, que é muito o jeito que o Tite gosta de marcar. O que você faz? Você marca por zona. Como é que é marcar por zona? Cada um pega o seu espaço e você deixa alguns jogadores individualmente. Nesse caso aqui não é nem individual. Aqui o Tite até gosta dessa palavra, ele gosta de usar esses jogadores que fazem o papel de bloquear a corrida dos jogadores adversários de escudeiro. São os bloqueios, são jogadores que fazem tipo ali uma muralha para não deixar os jogadores que estão mais atrás correrem. Então a gente tem quase praticamente todo zonal a marcação do Flamengo. O Flamengo gosta de marcar assim, jogador da primeira trave. Mas também o compromisso dos dois nesse meio de semana de Libertadores, né? Então já dá pra gente projetar um pouquinho em cima do que foi esse Flamengo e Palmeiras o meio de semana? E até pela questão anímica do que representa, a grande rivalidade do futebol brasileiro dos últimos anos. E assim, a gente passou dessa sequência de 3 jogos de muito equilíbrio, a meu ver. Porque o primeiro, um domínio gigantesco do Flamengo. O segundo, um domínio não tão grande, mas do Palmeiras. Então, 1-1, cada um foi melhor. E essa, um pouco equilibrada. O Flamengo, para mim, foi superior. Acho que teve a intensidade que é tão importante para esse time sobrar tecnicamente, já que ele é muito forte. Fez um grande primeiro tempo. O Everton sai como um dos grandes nomes da partida, muito pelo que fez no primeiro tempo. Só que no segundo, já na volta do intervalo, o Palmeiras tem foram 3 finalizações com coisa de 4 minutos. O Flamengo até equilibra em boa parte, mas o Palmeiras, considerando que tinha um time bem mais desfigurado do que é o padrão, eu vejo ele até saindo beneficiado pelo empate, considerando o contexto de ter poupado tantos jogadores diante de um Flamengo jogando em casa, que fez um grande primeiro tempo. Para mim, ainda que o Flamengo, de uma forma geral, acho que ele foi o time que mais criou na partida, considerando todo o contexto, para mim o Palmeiras sai muito mais fortalecido por conta da partida. Tem algumas coisas legais individuais. Eu gostei do jogo do Maurício, talvez o melhor jogo desde que ele chegou pelo Palmeiras. O Giai também muito seguro.
do Flamengo, a Arrascaeta mais uma vez, não só pelo gol, uma grande partida. Foi um jogo bem legal de acompanhar, bem equilibrado, o Flamengo talvez criando um pouco mais, mas o Palmeiras com essa dificuldade por conta das peças que poupou, acaba saindo mais fortalecido por conta disso. O Flamengo tem o seu primeiro jogo contra o Bolívar nessas oitavas de Libertadores na próxima quinta-feira no Rio de Janeiro, faz o primeiro jogo em casa e com problemas aí para a sequência da temporada, né? A gente vai trazer os números do Everton Cebolinha em 18 jogos neste 2024 do Flamengo, sem contar até com os números do estadual. 2 gols marcados, 3 assistências, 2 vitórias garantidas com assistência, 77 dribles tentados e 33 dribles certos. E o Pedro Henrique Torre vai chegar aqui ao nosso Sport Center para atualizar a situação dele, também do Vinha, como segue o Flamengo aí para essa temporada com a turma lesionada. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço para todo mundo aí do estúdio. Pois é, foi um jogo pegado ontem no Maracanã, as duas equipes, enfim, jogando na mesma partida, né? Porque nos outros confrontos cada uma meio que abdicou do direito de jogar como visitante, então foi um confronto mais interessante ontem no Maracanã, 50 mil pessoas e que deixou sequelas físicas para o Flamengo, né? O Flamengo vai ter que arcar aí com essas consequências agora, porque o Cebolinha logo com 10, 11 minutos caiu no chão, foi um lance sozinho mesmo no gramado do Maracanã e aí ele era uma suspeita de rompimento dos ligamentos do tendão de Aquiles esquerdo, uma situação mais grave, e aí depois ele foi para o hospital fazer exames, foi confirmado, só volta no ano que vem, o caso é cirúrgico. O Vinha, no segundo tempo, passou por um problema também bastante impactante, foi um choque ali, na verdade, de joelho, que deu uma virada no joelho, uma entorse, com o Rômulo, uma disputa no meio de campo, ele ainda tentou permanecer, ficou quase como um atacante, mas para fazer número não tinha a menor condição de ficar em pé. Aí o Vinha também saiu ali carregado, não tinha muita condição, também foi passar por exames, a suspeita era de uma lesão ligamentar, teve lesão confirmada, o Flamengo ainda quer saber exatamente a extensão de qual vai ser essa lesão, mas muito provavelmente só vai voltar no ano que vem, caso cirúrgico. Então, são duas perdas, 2 desfalques muito grandes para o técnico Tite. E uma curiosidade é que o Flamengo poderia, antes da entrada do Vinha, até na substituição, obviamente, né, o Ayrton Lucas sofreu um choque, um corte no supercílio, caiu, até um tanto pareceu ali desacordado. O Flamengo não utilizou o protocolo por conta de concussão, e aí estava bem o Ayrton Lucas. Então o Ayrton Lucas, por não ter utilizado esse protocolo, o Flamengo entendeu que ele estava bem, o Flamengo não teve direito a mais uma substituição, por isso até nem substituiu o Vinha depois. Se ele tivesse utilizado esse protocolo em relação a Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas, por exemplo, estaria fora do jogo de quinta-feira, porque ele teria que ficar 5 dias fora das atividades. Então teria um mega problema o Tite, ficaria sem os seus 2 laterais pela esquerda, mas o Ayrton Lucas agora está liberado, a questão com o Vinha mesmo. Então preocupa sim. O Varela, que ficou fora do jogo por uma questão no quadril, em princípio o Flamengo está observando, acredita que não vai ser grande problema. O De La Cruz saiu mais por um esgotamento mesmo, ele que tem aquela questão de um choque no joelho direito, mas jogou bem ontem, saiu mais por desgaste mesmo. Infelizmente para o Flamengo, a gente torce até pela recuperação dos atletas, uma boa recuperação para ambos. O problema foi com Cebolinha e também com o Vinha. E um adendo só para terminar, Glaucia, já me estendi aqui, o Cebolinha, substituto natural, quem seria? Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique está suspenso para esse primeiro jogo contra o Bolívar na quinta-feira, porque foi expulso na última partida da fase de grupos contra o Milionários. Casa, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, eu tava me abanando no domingo, o negócio... Você ficou feliz, né, Fernandinha? Eu nem vi o jogo. Que loucura, hein, Vene Casagrande? Quando saiu o gol do Verdão, eu pensei, Fernanda deve estar, E posso assim, falar, eu cheguei num nível com o Palmeiras de relacionamento. Eu lembro de você falando na sexta, vai ser empate, lembra disso? Porque pra mim era o ideal, né? Claro. Eu cheguei no nível com o Palmeiras de relacionamento que eu não consigo mais
Sabe aquele time que você tá com tanto negócio que você não consegue nem mais nenhum momento torcer a favor? Quando eu levantei o braço no empate, eu disse, o que tá acontecendo, Fernanda? O que tá acontecendo Quarta com vocês se enfrentam, né? Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Vamos lá, antes de mais Foi justo nada... o empate? Vamos lá, é isso que eu ia mencionar. O empate não é injusto, muito pelo contrário. Se a gente for parar e analisar, no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem, no segundo tempo o Palmeiras foi muito bem. Perfeito. Só que, se a gente for analisar o contexto do empate, é um empate com gosto de derrota para o Flamengo. Primeiro, o Flamengo entrou com força máxima. O Palmeiras não entrou com força máxima, pensando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores da América. Já parte desse princípio. O Flamengo estava vencendo por 1-0 até os instantes finais do segundo tempo. E aí o Flamengo vai e toma um gol totalmente bobo e novamente e bola aérea. Embora o Tite tenha dito na entrevista coletiva que não foi bola parada, beleza, não foi bola parada, mas foi uma jogada de bola aérea. E novamente o Flamengo sofrendo gol nesse quesito. É algo que o Flamengo precisa melhorar. Inclusive, a comissão técnica do Tite pediu a contratação de um profissional para trabalhar esse quesito e até o momento não surtiu efeito, porque o Flamengo vem sofrendo bastante nessa parte defensiva. Então, no fim das contas, eu achei o empate com muito gosto de derrota, porque o Flamengo deixou escapar uma vitória dentro de casa, diante de um Palmeiras que poupou. A verdade é essa, embora seja um baita time, um baita elenco, mas o Palmeiras não entrou com força máxima, o Flamengo entrou com força máxima. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, eu gostei do primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento e eu acho que o Tite errou novamente nas substituições, porque a partir do momento que ele faz as alterações que ele fez, ele chama o Palmeiras para o campo dele, e foi o que aconteceu. E o Palmeiras conseguiu um empate no finalzinho, repito, empate com gosto de derrota, porque o Flamengo poderia ter vencido o Palmeiras, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia ter assumido a liderança novamente com um jogo a menos em relação ao próprio Botafogo e poderia ter ficado mais distante ainda do Palmeiras, que eu repito, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o pior foi não o empate, o pior foi o que aconteceu com o Vinha e com o Cebolinha, que provavelmente a gente vai falar sobre isso. A gente já vai falar sobre isso. Pedrosa, você concorda com o Vene em relação... eu achei uma diferença realmente também muito grande entre a performance do Flamengo no primeiro tempo e a performance do Flamengo no segundo tempo, o Lucas Pedrosa. Você também acha que as mexidas não foram as ideais? Concordo com o Vene, inclusive na leitura de jogo, onde o Flamengo foi no primeiro tempo a melhor equipe, foi a equipe que mais criou, inclusive segurando o Palmeiras. Palmeiras poucas finalizações no primeiro tempo, só que quando virou o segundo tempo, o Palmeiras já deu um trabalho pro Rossi, né, que fez 2 grandes defesas logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Lamento muito a saída do Everton Cebolinha, que estava mostrando que estava querendo dentro da partida, estava criando também oportunidades, apesar de ter saído com 11 minutos. Foi um Flamengo que no segundo tempo, eu não sei se por minutagem, mas ele tira o Pedro e coloca o Gabigol, e isso pra mim, dentro de um jogo decisivo contra um adversário direto, foi um grande erro do Tite. Depois ele coloca o Alan, coloca o Léo Ortiz, dá um pouco mais de consistência ali no meio, mas a verdade é que o Palmeiras cresce no segundo tempo. E eu vou falar sobre a bola aérea, que é o seguinte: o Flamengo tomou 21 gols nesse Campeonato Brasileiro, 15 foram de bola aérea. Mais de 70% dos gols do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foram de bola aérea. E se a gente for colocar nos pratos limpos e pensando nas 2 últimas partidas, o Flamengo tomou um gol de bola aérea lá no Allianz Parque, que foi anulado milimetricamente, e o Flamengo tomou outro gol que é oriundo de bola aérea, novamente nesse Maracanã, oriundo também da bola aérea e que acabou sendo marcado o impedimento milimetricamente. Então, se o Flamengo tem algum tipo de problema nessa temporada grave, com certeza é essa bola aérea. Porque pelo chão, o adversário dificilmente chega. O adversário tem dificuldade de chegar pelo chão. Mas na bola aérea é um grave problema e aí o Tite vai ter que corrigir. Porque hoje no futebol, bola aérea decide jogo. Eu até acho, repito, que o Flamengo foi superior ao Palmeiras. Mas eu tô longe de achar que esse empate foi injusto. Se a gente tem 2 forças grandes do Palmeiras. Primeiro que é a resiliência mental, né? A capacidade que o Palmeiras tem de dentro de uma partida reverter placar e tudo mais, pela capacidade mesmo emocional dessa equipe do Palmeiras. E outra força máxima é essa bola aérea. Seja de uma bola parada ou no decorrer do jogo, uma bola no segundo pau. O Palmeiras tem muito desse jogo e talvez a maior fraqueza aí do Flamengo e foi o encontro. Ô, Vene, e ele que é Palmeiras desde a época do Mario Kart. Luigi. Tu
foi bem nessa. Não era? Como é a cor da roupa dele? Cadê o Luigi? O Luigi já é Palmeiras, ó. Há muito tempo. Foi muito bem nessa. Benê, tirar o clima de sorriso, porque além do empate amargo, acho que aí que é a tristeza mesmo. A gente fala num todo, né? Não só na questão esportiva. O Flamengo ainda tem que lidar com a lesão do Cebolinha e do Vinha. A gente vai ver o que o chefe do departamento médico do Flamengo falou. Na volta o Benê fala também. Cadê? Uma suspeita, né, de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. E o Matias Vina, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe, né, uma suspeita, uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares. Benê, principalmente pelo Cebolinha, né? Eu acho que os dois. A verdade é essa. Embora o Flamengo não tenha anunciado ainda, divulgado, e o Flamengo não fez isso ainda por conta da situação do Vinha, porque o Vinha... É mais grave? Eles ainda não têm certeza o que aconteceu. Sabe por quê? O joelho dele está cheio de líquido e sangue. Então o departamento médico do Flamengo não consegue ter certeza ainda do que aconteceu. A única certeza até o momento é o menisco dele vai precisar passar por uma cirurgia. Eles estão esperando diminuir o líquido e o sangue para poder analisar o ligamento também. Ou seja, é algo extremamente grave. No caso Cebolinha, ele já tem a confirmação. O Cebolinha teve uma ruptura total do tendão, ele vai precisar passar por cirurgia e só volta em 2025. E, pelo que eu soube, o Cebolinha está extremamente abalado, chorando bastante. Porque, assim, tem um lado mental. É uma lesão chata, tá, no futebol. Foi o Imperador? Adriano Imperador que teve É o tendão de Aquiles. É o tendão de Aquiles. Isso. É o quê? É esse aqui. E o Cebolinha, da se a gente for para analisar, ele é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. A todo momento ele voltava e ontem ele estava extremamente confiante. Ele falou isso para pessoas próximas, inclusive para pessoas do Flamengo, falou, tô confiante, hoje eu tô sentindo que eu vou fazer gol. E aí ele sofre uma grave lesão ainda no primeiro tempo. Força ao Cebolinha, força ao ser humano Cebolinha, porque ele vai ter que ter muita resiliência nesse momento, porque de fato não é uma lesão simples, muito pelo contrário. Uma lesão extremamente grave, repito, vai passar por cirurgia. E no caso do Vinha também é difícil. Ele já teve uma lesão tão grave assim? Quem? O Vinha? Não, o Cebolinha. Não, o Cebolinha não é um jogador de ter muitas lesões, muito pelo contrário. Tanto é que recentemente eu falei isso aqui, que o Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo com o atleta, porque não é normal um jogador como ele, que se cuida bastante, um cara extremamente preocupado com a parte física, não só dentro do clube, mas também fora do clube, tá sofrendo tantas lesões. Fato é que o Cebolinha está fora da temporada. Para o próximo jogo, o Bruno Henrique suspenso. O Tite vai ter uma preocupação enorme. E o Flamengo vai ter que ir ao mercado em busca de contratação. Hoje, quem faz mais falta aí nessa diferença, eu acho que é o Cebolinha, não é, Pedrosa? Entre o Vinha e o Cebolinha? Sem dúvida alguma. A gente citou aqui que ele era um dos nomes da temporada dessa era Tite, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador que estava bem acima, inclusive, dos seus próprios reservas, com todo respeito ao Bruno Henrique, até ao Luiz Araújo, que entrou e nem entrou mal no lado esquerdo. Mas eu acho que o Cebolinha é de uma prateleira que o Flamengo não tem nessa ponta esquerda. Então tem que ir ao mercado, sem dúvida. E o Vinha não. O Ayrton Lucas é um jogador que, pra mim, é de um nível parecido com o do Vinha. O Vinha é até um pouquinho melhor se você for botar em regras gerais. Mas o Ayrton Lucas não deixa muita coisa a desejar pro Vinha, não. Vene Casagrande, tem negociação rolando pelo Wesley, é isso? Pela venda do Wesley, uma negociação, um valor que eu considero assim praticamente irrecusável. A Atalanta da Itália ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões em bonificação, em metas assim bem fáceis de serem atingidas, como o número de jogos. A cada 20 jogos o Flamengo recebe uma bonificação. Até ontem o Flamengo tinha topado vender. Só que com a lesão desses jogadores o Flamengo vai ter que ir ao mercado. E agora, se vender o Wesley, tem que ir ao mercado para contratar lateral direito também. Ou seja, dificulta muito a vida da diretoria do Flamengo. Para esse momento da Libertadores já não consegue mais, né? Pois é. Fazer a inscrição. Foi até exatamente, para as oitavas de final foi até o final de semana. Então, muita gente pode considerar uma decisão fácil, mas não é uma decisão fácil de tomar, não. Porque o Flamengo, teoricamente, não é um clube que precisa de dinheiro, fazer dinheiro, receita com venda de jogadores. O Flamengo é um clube que precisa se preocupar com ganho técnico em campo. Se você vende o Wesley, mesmo sendo um valor absurdo, você obrigatoriamente tem que ir ao mercado em busca de um jogador para a reposição. Mas
Dito isso, se você perguntar a minha opinião... Sua opinião, Vini Casagrande? Eu venderia porque eu acho que o Flamengo, o clube que é o Flamengo, deveria ter um scout já com vários jogadores mapeados para essa posição. Você vende esse jogador que, repito, é uma proposta, na minha opinião, irrecusável. 20 milhões de euros pelo lateral direito Wesley é muita grana. Eu acho que tem que vender na hora. Daqui a pouco tem Vasco da Gama. Olha o sorriso novo dele, Big Boy. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro pode faturar até 150 milhões de reais com uma eventual saída de Vinícius Júnior do Real Madrid? Quero explicar em detalhes essa história. Tudo começa com a publicação do The Athletic informando de que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está disposto a comprar o Vinícius Júnior do Real Madrid para colocá-lo no Al Ahly. A ideia é transformar o Vini numa espécie de garoto propaganda para a Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita. Pois bem, a ideia para que isso avance é convencer o Vinícius Júnior a aceitar uma proposta que lhe faria dono de um salário de 100 milhões de reais por mês. Hoje o Vinícius Júnior ganha na casa dos 10 milhões de reais mensais do Real Madrid, seria o mesmo que dizer que ele teria seu salário aumentado em 10 vezes. Contrato de 5 anos que faria do Vinícius Júnior um bilionário. Ninguém na história do esporte em todo o mundo faturou 100 milhões de reais por mês. Vinícius Júnior ainda não disse sim nem não. A partir do momento que o atacante brasileiro se posicionar, se falar de forma afirmativa, esse fundo de investimento saudita vai iniciar tratativas com o Real Madrid, aí que é a parte que interessa ao Flamengo. Rubro-negro tem direito a 2,5% do valor de qualquer negociação que envolva o Vinícius Júnior até o fim da sua carreira, graças ao mecanismo de solidariedade. O Vini jogou dos 12 aos 18 anos no Flamengo, por isso esse percentual. 2,5% numa operação de 1 bilhão de euros, ou 6 bilhões de reais, valor da multa rescisória do atleta com o Real Madrid, asseguraria ao Flamengo 25 milhões de euros, ou 150 milhões de reais, uma baita grana para ajudar ainda mais o rubro-negro. Só para completar sobre o Fla, várias informações importantes. O Conselho de Futebol se reuniu nesta segunda-feira para discutir contratações. Não se descarta a chegada de um lateral esquerdo e também de um atacante, especialmente por conta das lesões graves do Matias Vinha e do Everton Cebolinha, que não jogam mais nessa temporada. Já a Atalanta suba a sua proveito Wesley. A nova oferta de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A tendência é que o martelo seja batido. Isso significa dizer que o Flamengo terá direito a 96 milhões de reais garantidos e mais 24 milhões em objetivos que são bem plausíveis. E a saideira sobre o rubro-negro, Lohan deve ter nos próximos dias um anúncio da sua renovação de contrato. Lohan, que foi encostado no Flamengo até que estendesse seu vínculo, o novo contrato deve ter 5 anos de duração. Bora falar. Após aí a lesão de Cebolinha Vinha ontem aí, infelizmente aí só vai jogar na temporada 2024, não joga mais esse ano. O Flamengo tá agindo muito rápido no mercado. E o nome da vez aí, mais uma vez aí, veio à tona de Michael, ganha força após lesão de Everton Cebolinha. Everton Cebolinha teve ruptura no tendão e perde o resto da temporada 2024. E torcedores aí já pedem aí a volta e a chegada de Michael. A agenda de transferência do meio do ano só encerra em setembro, por isso ainda dá tempo para se reforçar pontualmente. Everton Cebolinha teve descartada aí, ó, ruptura no tendão de Aquiles. O atacante passará por cirurgia e vai perder o resto da temporada. Michael aí no Flamengo seria a solução. A torcida aí já pediu aí a volta de Robozinho. Lembrando que o Flamengo aí desde julho aí estava assim conversando diretamente aí com o jogador. O Flamengo sabe que o Hilal aí quer 10 milhões de euros aí para poder negociar. Teria que reduzir a pedida de 5 milhões de euros anuais. Também existe o entendimento que o brasileiro precisaria aceitar diminuir o seu salário em pelo menos 60%. Mas em contato aí com o Flamengo aí, o Flamengo está muito interessado aí na contratação de Michael, principalmente agora aí com o Cebolinha, né? Já era um sonho tanto de Michael e Flamengo rebater aí, firmar aí esse acerto, mas agora aí com a lesão de Cebolinha vem sim crescendo ainda mais aí a possibilidade e a chance de Michael realmente fechar aí com o Flamengo.